Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então para mais um capítulo do Redrawing de One Punch Man. Vamos para o capítulo 195 e mais uma vez ela está aqui, brilhando na nossa capa. Quando não é ela, é a irmã dela, né? Sempre o Murata esbanjando a beleza da Fubuki aqui para nós em relação aqui sobre o que esperar, sobre o que construir neste capítulo. E na descrição da capa nós temos nem olhares, nem más intenções escaparão, não vão escapar. Vamos então falar sobre esse capítulo que promete pra caramba mudar bastante aquilo que nós já prevíamos através ali dos primeiros capítulos antes do Redrawing, mas que agora promete trazer mais camadas entre Saitama e Void depois da vinheta. Continuamos a conversa ali dentro do quarto do Saitama e o Flash continua a falar, dizendo que, resumindo, na vila ele era de um nível superior ao Sonic. Só que o Saitama tá com a cabeça lá longe. Ele começa a pensar, falando ali sozinho de que precisa comprar carne bovina e cebola, pensando ainda na sopa que ele quer fazer desde o capítulo passado. E o Flash continua a comentar algumas coisas para o Blast, perguntando ali para o herói de classe S número 1 de que ele havia entendido, se ele havia entendido o que ele estava querendo dizer. Assim, o Flash diz: mande lembranças para aquela pessoa, não sei o que ele era quando ainda era humano. Nesse momento, o Flash acaba piscando o olho, mostrando que tem uma ideia da ligação do Blast com o líder da Vila Ninja, o que chama a atenção do herói de classe S número 1. Mas o herói velocista sai do quarto e se dirige para ir embora pedindo com licença. Aqui a gente começa a entender algumas coisas bem interessantes entre o Flash e também o Blast, mostrando camadas até mesmo da conexão dos dois personagens. É nesse momento quando o Blast vai questionar algo ali para o Flash e o Genos acaba surgindo pela parede mais uma vez. O Genos acaba se apresentando, né, dizendo: eu sou o ciborgue demoníaco, ouvi falar de você pelo City, né, que ouviu falar ali do Blast pelo City, e aí o Genos acaba fazendo a carteirada, né, deixa eu falar. É muito bom, né? Se tiver algum problema, pode consultar o mestre Saitama a qualquer momento. Isso porque o Genos é o herói de classe S e o Saitama é o herói de classe A. E o Genos está recomendando o Saitama para o confronto, né? Não ele, não recomendando ele, mas sim o Saitama para o confronto ou para qualquer tipo de dúvida e questionamento que eles podem ter. O Blast fica tipo: ah, eu vou pensar aqui, sabe? Eu vou qualquer coisa vou te avisando, qualquer coisa eu vou falando aqui. E aí o Saitama então começa a pensar sobre as ideias do que ele havia comido no seu último ensopado, né? Que ele havia comido um de carne bovina, mas então agora ele quer comer um de creme. Ele quer comer um ensopado ali de creme mediante a essas questões e dúvidas sobre o que ele deve comer. E o que você não pode ter dúvidas nesse vídeo é o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar ele com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Isso nos ajuda pra caramba a fazer com que os nossos conteúdos sejam divulgados ainda mais por aqui. E é claro, você também pode se tornar membro do canal do Geek Brasil e assim continuar nos fortalecendo de outras formas, recebendo os conteúdos extras que nós disponibilizamos aqui para os membros. Então, se inscreve, deixa seu like e se torne membro para fortalecer ainda mais o canal do Geek Brasil. Na saída ali do quarto / apartamento do Saitama, uma secretária da associação encontra o Flash e lhe entrega uma correspondência com uma Shuriken como selo. A gente já sabe que se trata ali de uma carta vinda do Sonic. Mas essa secretária, ela tá com o intuito ali de urgência, querendo falar com o Flash pelo menos há algum tempo. Do outro lado, nós observamos a conversa do Blast com o City continuando.
O City começa a dizer que o Flash parece ter percebido algo no meio ali das revelações e da conversa entre todos. O Flash então confirma dizendo que sim, mas que não é surpreendente. Ele também disse que não queria envolvê-lo na batalha, mas acabou falando demais sobre o God. O City então acaba dizendo que ele pode ter fingido, ele poderia ter fingido que não sabia, que não realmente estava entendendo ali do assunto, mas não foi isso que ele quis fazer. Ele está sendo manipulado por God, entre as ações daquela pessoa são, na verdade, obra de God. De que, na verdade, aquela pessoa, eles estão falando aqui do Void, né? Eu não vou ficar falando aqui entre códigos, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Já é o terceiro withdraw, então eu não vou ficar aqui falando sobre códigos, mas não. Mas aqui o City tá falando sobre o Void, né? Tá comentando aqui sobre o Void, como ele está sendo manipulado ali pelo God. O City acaba dizendo que, dizendo isso, ele está tentando proteger aquela pessoa. City, para que a vingança do Flash não se volte contra ele, é isso, não é? Ou seja, de que o Flash quer realmente agir por conta própria, tentando evitar com que o Flash venha interferir no seu processo e entrar no meio do seu caminho. Os dois então continuam a conversa e o Flash começa a dizer, caso ele consiga voltar a ser humano, não quero causar confusão. Embora o Void provavelmente me repreenderia dizendo para não fazer algo tão estranho. Ele cresceu em uma organização semelhante à Vila. Após a graduação, os alunos se espalham e lutam entre si por missões e poder. O único sobrevivente da mesma escola foi o Void. Esse é o destino dos ninjas. Esse acaba sendo o destino ali dos ninjas. Vemos ali o Sonic e o Flash marcando o encontro e os demais ninjas, mas o Void se preparam finalmente para o combate, se preparam finalmente para a batalha. E eu achei esse ponto aqui trazido pelo Flash de uma maneira muito interessante, colocando o paralelo entre o Flash e o Sonic, espelhando ali o passado do Void. Isso porque no segundo redrawing nós tivemos ali a apresentação do Dirty Stan, o personagem que era o melhor amigo ali do Void, que acabou sendo morto por causa de ser manipulado pelo cubo dimensional do God. Agora, eu não sei se o próprio Murata e o One vão seguir para um caminho um pouco mais diferente, de que o Dirty Stan, ele foi morto ali pelo Void para colocar uma soberania pelos ninjas, de que apenas um ninja vai restar. Um questionamento bem importante também é sobre a questão do próprio Void ter matado ali a esposa do Flash, né? Visto que se ele matou todos os ninjas da escola da onde ele veio, do lugar onde ele veio, isso pode levar à ideia de que o Void também tenha matado ali a esposa do Flash. Tudo isso foi mudado, modificado no outro próximo redrawing, tudo isso foi descartado ali pelo Ono e o Murata, o que levanta grandes questionamentos sobre o que vai prosseguir a partir de agora com esses dois personagens. Mas eu acharia tremendamente interessante esse paralelo entre o Dirty Stan e também o Void e o Flash e o Sonic, colocando ali uma ideia de que o Sonic seria o próprio Void, né, a figura ali do próprio Void, enquanto o Flash seria o Dirty Stan, sobre a conexão, o sonho ali do Sonic de querer fundar uma escola ninja onde as pessoas não serão mais largadas, rejeitadas, terá esses dias de 72 horas malucos que a Vila Ninja tinha. Então o próprio Sonic tem essa ideia, tem esse sonho, o que se assemelha bastante ali com o Void, com os pensamentos ali do Void de querer fundar a Vila Ninja a partir de agora dessas revelações. O City então começa a dizer que se ele não fosse tão excepcional, não teria sido nenhum suporte na sua luta, nenhum elemento chave na estratégia, ou seja, de que o Void realmente é um personagem extremamente forte e que ele acompanhava o Flash quase de igual para igual. Então nós temos finalmente a terceira silhueta do vazio do nada. A terceira silhueta aqui do vazio do nada, e aqui pela terceira vez a gente tem no redrawing, né, nesse terceiro redrawing, nós temos um pouco menos ali da revelação do rosto do personagem. O Flash então começa a dizer que agora ele finalmente apareceu, tenho que resgatá-lo das mãos de God de qualquer jeito, que ele precisa realmente tirar ali o Void das mãos do God de qualquer jeito. Enquanto ele estava escondido, não conseguimos encontrá-lo por causa da barreira especial que ele ergueu. Nem mesmo a vila conseguiu localizá-lo por causa disso. Se ele desaparecer de novo, estaremos de mãos atadas. Essa é a última chance. O City então reconhece um prédio abandonado, né, de que ele vai surgir. Prestem atenção nessa parte,
porque ele vai surgir em um prédio abandonado. E aí o Flash acaba dizendo que ele vai aparecer neste lugar, e aí ele diz que aquela pessoa também virá para cá, ou seja, ele tá falando sobre God, de que realmente vai surgir neste local. E esse prédio é o local onde o Sonic vive, né? O prédio abandonado onde o Sonic vive, e tudo começa a finalmente se conectar pra gente ter uma das melhores sagas de One Punch Man de uma forma definitiva. Vemos o Genos e o Saitama conversando, e o Cyborg está passeando com o Rover. Mano, o Rover é muito fofinho, cara. Preciso de um Funko dele pra ontem. O Genos acaba questionando ali o Saitama para onde ele vai, e o Saitama acaba dizendo, né? Tive uma ideia, vou até a casa do Sonic agora. Na minha antiga casa, algumas cartas de desafio dele chegaram. Foram enviadas para a associação, e no meio de um monte de correspondências, encontrei uma delas. Ele acaba dizendo que acabou encontrando ali uma das cartas do Sonic no meio das várias correspondências que estavam da sua casa antiga para sua casa atual. O Genos então acaba questionando se o Saitama sabe onde o Sonic está escondido, e o Careca de Capa acaba respondendo que ele sabe porque o endereço está escrito atrás da carta. Que ninja muito doido, cara. O endereço ali do Sonic está por causa do remetente, né, ali da carta. E o Genos fica questionando por quê? Por que que isso está realmente rolando? Por que que isso realmente está acontecendo? E o Saitama simplesmente fala assim, ó, eu preciso resolver essas questões. Eu preciso resolver essas questões porque não sei se o exército ninja ou algo assim vai surgir, já que eu já presenciei algo parecido. Então o Saitama se lembra do Cabeça de Martelo quando havia ali atacado junto do Sonic, né? Quando eles haviam sido ali unido forças para atacar o Saitama lá atrás, lá no começo de One Punch Man. O nosso Careca de Capa continua dizendo que eles não têm para onde voltar, nem nada para fazer. Então acabam se juntando, causando confusão e querendo chamar a atenção. O Saitama continua dizendo: se sabemos que esse exército ninja está indo para a casa do Sonic, vou derrubar todos eles, incluindo o Sonic, e acabar com isso. Talvez assim o Sonic pare de me incomodar por aqui, pare de vir encher o meu saco. O Saitama então definitivamente está marcando ali um fato para que o Sonic não lhe atormente mais, mas tem um detalhe bem importante nessa fala do Saitama que a gente vai comentar no final do vídeo. Então fica comigo até o final porque vai ser muito importante. Vemos então o Saitama se despedindo ali do Genos, dizendo que o problema é que ele está sozinho, provavelmente, né, de que o Sonic está sozinho, então eu estou indo, né? E aí o Genos concorda com a atitude do seu mestre, se despedindo. Vamos para um local repleto ali de árvores, né, uma montanha repleta de árvores, e vemos que o Flash chega até este local. Flash então acaba dizendo que era uma carta de desafio. Ele acabou recebendo uma carta de desafio e vemos que ele se encontrou com o Sonic, está se encontrando ali com o Sonic e questiona por que aparecer com isso só agora. Por que que ele está decidindo desafiá-lo apenas agora? O Sonic então acaba dizendo ali para o Flash que eu só tinha esquecido de você até nos encontrarmos ontem. Agora que penso nisso, ainda não resolvemos essa questão. Existe uma questão ali entre eles que é sobre quem é o mais forte. O Sonic então desembainha ali a sua espada e se prepara para atacar o Flash. Ele tá ali pronto para atacar o Flash, dizendo: as coisas são diferentes de quando treinávamos juntos. Lute comigo, Flash. Ele pede ali para o Flash lutar contra ele e o nosso herói de classe S acaba sorrindo através das provocações do nosso vilãozinho preferido. O Flash acaba dizendo: eu também queria deixar clara a diferença de nível entre nós, mas só por capricho eu não me importo nem um pouco com isso. Assim, os dois se preparam para entrar no combate em um duelo definitivo e o Flash, antes de lutar contra o Sonic, questiona se ele tem certeza disso. Se perder a vida que eu poupei naquela época, então o Sonic começa a rir, dizendo ali para o Flash não dizer bobagem. O Sonic então
coloca ali o seu pé um pouco mais perto do chão e vemos uma habilidade que faz muito tempo que nós não acompanhamos em One Punch Man. Ele ativa o seu Ten Shadows Burial, que é o poder que o Saitama conseguiu copiar dele. De forma realmente fantástica, temos esse combate começando entre Sonic e Flash pela terceira vez. Muito nítido a melhora aqui da história, tanto da história quanto também dos desenhos em relação ao One e o Murata, né? Esse refinamento precisava mesmo, por mais que a gente tenha perdido completamente o ano passado em relação à história de One Punch Man, mas tá melhorando demais, tá melhorando pra caramba, tanto os desenhos, os traços do Murata estão bem melhores do que do segundo Hydrawing e também do primeiro, tá mesclando algumas coisas, algumas ideias do primeiro Hydrawing que foi, do primeiro não, né? Do primeiro desenho e do segundo Hydrawing para trazer para cá de uma forma mais precisa, mais nítida. Nós também temos a ideia aqui, por exemplo, da história em que o Flash recebe a carta longe do Blast e também dos demais. Ou seja, ninguém sabe que esse encontro do Flash e do Sonic está acontecendo nesse exato momento. Só que nós observamos o Saitama recebendo, o Saitama passa a receber ali a localização da casa do Sonic, igualzinho do que acontece na webcomic, igualzinho do que acontece ali na webcomic. Então provavelmente agora o Saitama vai encontrar o Void, igual na webcomic. Enquanto vai rolar uma batalha de Flash e Sonic contra os demais ninjas da Vila Ninja, nosso careca de capa vai encontrar o Void. Finalmente vamos poder acompanhar uma luta completa entre Saitama e Void, Murata com as suas ideias malucas para transcender ainda mais essa batalha, e eu tenho certeza que esse combate vai explodir. Eu tenho certeza que esse combate vai estourar. O Murata tentou se distanciar ali da webcomic, né? Ele tentou se distanciar ali da webcomic, mas pelo menos nessa parte ele não funcionou, né? Não conseguiu funcionar ali da forma como precisou, até mesmo de um terceiro Hydrawing, né? Na verdade, o segundo Hydrawing, a terceira tentativa, e agora eu tô curtindo, eu tô gostando pra onde tá caminhando essa trama, essa história, e pelo que parece, pelo que dá a entender, teremos realmente Saitama versus Void nos próximos capítulos. Tá com cara de um desenho definitivo, tá com cara de que o Murata vai seguir mais preciso ali a webcomic, então se preparem, porque depois desse confronto entre Sonic e Flash contra os ninjas, provavelmente teremos o confronto também de Saitama versus Void lá na casa do Sonic, o que vai ser bem engraçado de acompanhar.